Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Sala de Crise do Madeira. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente, né? Então, começando pelo Semadem. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Hoje estou aqui sozinho. Marcelo Celucci e o Márcio Moraes está remotamente lá no Acre. Vamos fazer uma apresentação em duas e é que dá certo. Obrigado. Ok, muito obrigado. ONS. Boa tarde a todos. Aqui no ONS Rio de Janeiro, Paulo Diniz. Ok. Aqui em Brasília, Reginaldo. Reginaldo está aqui em Brasília, né? Isso. No centro, né? Isso, no Centro Nacional. Ok, então, tá certo. Obrigado. Pela primeira vez, né? Você se incorpora pelo centro. Ok. CECIPAM, tem, pelo que eu estou entendendo, tem a sala que tem duas conexões. Então, você explica aí como é que é a sistemática de vocês. CECIPAM Porto Velho, o outro acredito que seja CECIPAM Manaus. Nós fizemos hoje pela manhã a reunião do pré-cheia e alguns dos parceiros estão retornando agora. Você quer que apresente cada um que está presente? Queria, né? Já que você trouxe eles aí, eu acho que era importante no sentido de valorizar a presença deles, né? Então aqui é melhor o microfone. Boa tarde, o Márcio Moraes do Semadem, estou aqui hoje em Porto Velho. Marcelo Gama, CECIPAM. Roslan Magalhães, do Conselho de Desenvolvimento Rural. Tatiane Keikia, Universidade Federal. Tânia Baraúna, CECIPAM. Vinícius Roman, ANA. Marco Aurélio Munhoz, do Assistente Social de Paraná. Rogério Félix, Defesa Civil Municipal. Tenente Weber, da 17ª Brigada de Porto Velho. Paulo André, Universidade Federal do Amazonas. Paula Caroline, Universidade Federal do Amazonas. José Maria Prestes, Agevisa, Porto Velho. Eduardo Franciscelli, projetista de usinas. Wallace Santiago, UFAM. Leonardo Borges, Delegacia Fluvial de Porto Velho. Leônidas Vilhena, da ANP de Manaus. Emerson Aguiar, Ibama Rondônia. Osmar Cargil. Acho que estão todos identificados. Ana, se você pudesse fazer um favor para mim, era fazer uma lista, porque a gente ficava com a referência dos telefones dessas pessoas e quando nós quiséssemos mandar um comunicado, qualquer coisa, facilitava, sabe? Uma lista com nome, telefone e e-mail. É o suficiente. E, claro, a instituição, né? Tá? Se você pudesse providenciar isso e depois você mandar para a gente, escaneado, que aí nós teríamos mais uma lista de pessoas, de contatos interessantes, né? CECIPAM Manaus. Pela manhã. Então, a lista pela manhã, se você mandar, é suficiente. Se você mandar a lista. Okay. Você pode mandar a lista, por favor, né? Bom, CECIPAM Manaus. Boa tarde a todos. Aqui Jorge, Coordenação Operacional. Boa tarde a todos. Gisele, Defesa Civil do Estado do Amazonas. Os restantes já estão chegando. Ok, muito obrigado. Bom, nós temos conectado também a sala de situação da SEDAM em Rondônia, por favor. Aqui, Fábio SEDAM, sala de situação. Estão escutando?
estamos escutando bem, tá? Temos também o SAI, né? Santo Antônio Energia. Bom, Santo Antônio Energia acabou de cair. Mas Giral está aí. Giral. SBR Zina, Camila Souto e Pedro Neto Hidrologia. E José Marcos, gerência de obra. Ok. Agora Santo Antônio Energia, se vocês puderem. Joaquim, boa tarde. Dimas Weintinger, da Diretoria de Operações, juntamente com o pessoal aqui da Gerência de Operação, Gerência de Sustentabilidade e Gerência de Engenharia. Ok. E também agora, por último, o Governo do Estado do Acre. Boa tarde a todos. Me chamo James, represento aqui em nome do secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, e a doutora Vera Reis, da coordenação da equipe técnica. Eu faço parte do Departamento de Recursos Hídricos do Estado do Acre. Obrigado. Ok. Bom, agora vamos nós à apresentação das pessoas que estão aqui na sala assistindo aqui presencialmente. IBAMA. Carlos Coide, IBAMA. Boa tarde a todos. Luiz Fernando, Coordenação de Hidrelétricas do IBAMA. Marcos Suassuna, da CPRM, da operação do Alerta do Madeira. Boa tarde, Rafael Ervilha, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Vitor Protásio, MME. Rodrigo Fornari, Ministério de Minas e Energia. Leonor da ANA. Joaquim Gondim, ANA. Diego, ANA. Pasto, Ministério do Desenvolvimento Regional. Adriane Pastore, Casa Civil. Luiz Ferreira, ANEL. Bruna Craveiro, da ANA. André Pante, ANA. Ok. Feitas as apresentações iniciais, o objetivo, como ficou combinado na última reunião de segunda-feira, era fazermos uma avaliação mais perto da ocorrência das chuvas, né, que estariam sendo previstas para essa época. E também conciliar a realização de uma reunião no mesmo dia que acontece aí no CECIPAN, de tal maneira que as pessoas que participam dessa reunião do CECIPAN também tivessem conhecimento do assunto com mais profundidade, né? Bom, inicialmente, sempre nas nossas reuniões, nós fazemos uma avaliação das chuvas que aconteceram e uma certa cenarização. Então, isso fica a cargo do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Desastres, e que vamos dar início agora colocando em tela. Antecipadamente às reuniões, nós encaminhamos para todos esse material. Algumas pessoas, por isso que eu pedi que passasse uma lista, que se quiserem receber também o material das videoconferências, só acionar a ANA que nós cadastramos e é possível encaminhar para todos esse mesmo material, tá? Mas, se não, ele está disponível no site da ANA, as gravações dessas reuniões, tá? Bom, então vamos dar início, Marcelo. Ok, Joaquim, muito obrigado. Bom, como sempre, a apresentação tem duas partes, uma parte mais estritamente meteorológica e outra com previsões de modelos meteorológicos acoplados a modelos hidrológicos. Essa parte o Márcio vai tentar fazer remotamente. Mas vamos lá, a próxima figura, primeira figura, nós temos a chuva observada na última semana, ou seja, entre o dia 24 e 30. Lembrando que nós, na última reunião, faz pouco tempo, tivemos uma situação de chuvas abaixo da média, mas o modelo, especialmente o GFS, estava indicando um aumento agora para os próximos dias. Então, essa figura talvez está um pouco na transição dessas duas situações, ou seja, ainda não está chovendo tanto, mas vai caminho a chover mais. E vejam que na última reunião nós tínhamos um mapa de chuvas basicamente abaixo da média. Este aqui agora já mostra uma situação mais intermediária, né? Tem partes da bacia onde choveu um pouco para cima e outras partes onde choveu um pouco para baixo, em particular aí a porção oeste. Então, assim, fazendo uma média imaginária sobre toda a bacia, podemos dizer que nos últimos
7 dias, de 24 a 30 de janeiro, choveu mais ou menos dentro da normalidade. Na figura, na reunião passada tinha uma figura da América do Sul, do mês de janeiro, eu decidi tirar, porque acho que já não acrescenta muito. Então vamos lá nessa que está agora na tela, que é a comparação do ano hidrológico de 2019 para 2014. Bom, essa figura também vai mudar muito pouco, nós discutimos ela faz pouco tempo, só acrescentou mais alguns dias de chuva, mas o destaque novamente é que são parecidas, né? Ou seja, no ano hidrológico de 2019 está chovendo praticamente tanto quanto em 2014, que é um ano de referência. Talvez está chovendo um pouco menos, vejam que as anomalias, especialmente na porção oeste e central, são um pouco inferiores às de 2014, e também na parte norte da bacia, onde está chovendo agora um pouco abaixo da média, e em 2014 choveu um pouco acima. Em compensação, no extremo leste, aí divisa com Mato Grosso, por exemplo, e Rondônia, este ano choveu acima da média e em 2014 mais para abaixo. Mas são diferenças sutis. De fato, as figuras são bastante parecidas, por isso que 2014 é um ano de referência. Bom, a próxima figura, que é a situação meteorológica, já também mencionamos, discutimos, mas hoje está bem didático o padrão de dipolo. Vejam a grande alta pressão que temos sobre o centro-leste do Brasil, aí marquei uma elipse, confortavelmente, né? Tem toda uma área com pouquíssima nebulosidade, tudo em volta daquela área de alta pressão tem área com nebulosidade, desde a convergência intertropical, lá passando pela ilha de Marajó, até uma frente estacionária passando pela fronteira com o Uruguai. E sempre aquela gangorra entre o leste e o oeste. Então vejam como a região do Madeira tem hoje muita nebulosidade e chuvas. Nos últimos dias têm aparecido alguns conglomerados de nuvens provocando bastante chuva aí na região central do Madeira, que contribuíram para as anomalias positivas em algumas regiões da figura anterior. Bom, então dito isso, vamos para a previsão agora de hoje. Essa previsão é da versão determinística, ou seja, um único membro, mas fica claro que aqui caiu a apresentação. Beleza, voltou. Então, aquela gangorra, né, aquele dipolo leste-oeste continua para os próximos dias. Embora, vejam que aparece alguma área com maior precipitação entre São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas. Então, pode ser, vamos discutir mais para frente, um pequeno sinal de mudança de padrão do comportamento. Mas, para os próximos dias, próximos 7 dias de uma forma geral, continuamos com a mesma situação. Então, dito isso, na próxima figura está o detalhe da previsão de chuva para a Bacia do Madeira. Primeiro, o maior acumulado está previsto para a parte oeste e norte da bacia, como tem acontecido nas últimas semanas. Outro detalhe, vejam que as figuras, a de cima à esquerda é para uma semana, acumulado total para uma semana. E só um minuto que a notícia boa caiu. Porque ele ia dizer que ia chover muito nesses próximos dias. A gente está só esperando um pouquinho da conexão, que ele caiu, tá? Só um minuto.
Dá para não falar hashtag. Marcelo, você pode continuar. Você caiu nesse gráfico aí. Pronto, começa a dar notícia boa, vá. Então, justo para dar um suspense, viu? Era por isso. Bom, então, estávamos comentando as duas figuras da esquerda, de cima de uma semana, total acumulado, a de baixo de 2 semanas. O comentário é que elas são bastante parecidas, né? Até pareciam a mesma figura, mas não é. Então, isso significa que, evidentemente, na segunda semana, o acumulado é menor que na primeira, por isso as figuras se parecem. E isso fica claro na figura da direita, que mostra uma inclinação muito forte nos primeiros dias, ou seja, um acumulado grande nos primeiros dias, mas depois a figura fica mais horizontal, a linha fica mais horizontal, ou seja, com um incremento menor. Inclusive, se vocês lembram da semana passada, o volume era até acima dos 150 milímetros para 15 dias, agora caiu para 111. Então, isso representa, de alguma forma, uma melhoria com respeito a que nós mostramos alguns poucos dias atrás. E talvez a melhor notícia está na próxima figura, já um pouco insinuada por essa anterior, que o que essa previsão significa em termos de anomalias. Então, a figura da esquerda é a primeira semana, essa figura é pública, né? Mas mostra muito claramente a manutenção daquele cenário de pouca chuva no sudeste e muita chuva na bacia do Madeira, anomalias positivas no Madeira e negativas no restante. Mas vejam a segunda semana, né? O sistema parece estar dissipando, as chuvas são mais próximas da normalidade no sudeste, no centro-oeste, tem alguma pequena região aí perto do Rio Doce, talvez com anomalias ligeiramente positivas, e a bacia do Rio Madeira aparece com anomalias de normal para baixo do normal, ou seja, confirmando de alguma vez o que nós vimos no gráfico anterior. Eu consultei alguns outros modelos e parecem confirmar essa tendência a partir da segunda semana de fevereiro, dia 6 de fevereiro aproximadamente, de reverter um pouco o quadro de falta de chuva por um lado aqui no leste e de sobra de chuva, né, vamos dizer, na parte oeste. Bom, a próxima figura é da previsão do modelo do centro europeu. Basicamente é coincidente com o anterior, pelo menos do ponto de vista qualitativo, maiores acumulados na parte oeste e norte da bacia. Se a gente compara à risca os dois modelos, sempre eles dão diferença, mas vejam que na próxima figura o modelo GFS, que é a curva preta, né? Ela de fato dá muita chuva no início e depois diminui. Já o modelo do centro europeu tem um comportamento diferente, ele chove menos nos primeiros dias e aí na metade do período acumula mais lá no final. Eles são relativamente próximos, até agora o centro europeu aparece com um pouco mais de acumulado. Mas esses acumulados, de qualquer forma, são um pouco menores do que eram na previsão de alguns dias atrás. A próxima figura faz um detalhe a mais dia a dia, né? Para mostrar que a diferença da previsão está, na verdade, está no momento que os modelos indicam a chuva. Vejam que o GFS indica muita precipitação ali por volta do dia 2, enquanto que o centro europeu coloca muito pouco. E aí depois eles mudam de comportamento. A partir do 4 ou 5, o modelo do centro europeu dá muita chuva e o GFS diminui. Depois, no final, eles entram em acordo. Então, tem uma discordância no momento da precipitação, mas em termos de volumes totais, é parecido. Obviamente, essa mudança no momento da chuva vai ter uma implicação diferente nas vazões previstas, que esse é assunto que eu vou deixar com o Márcio, se ele consegue apresentar desde lá. Da minha parte, muito obrigado. Se tiverem dúvidas, fico à disposição. Nós vamos tirar ao final da sua apresentação, tá? Então, vamos deixar o Márcio apresentar. O que o Marcelo Celucci falou, né? Hoje de manhã eu já fiz uma apresentação aqui das previsões, só que não estava conseguindo rodar o modelo. Felizmente conseguimos rodar o modelo. Essa já é a previsão de hoje, né? E mostrando um cenário melhor mesmo, devido aos modelos meteorológicos que estão prevendo menos chuva. Ali em Guajará-Mirim a gente vê uma estabilização das vazões para os próximos dias, né? Por
volta de 13.500 metros cúbicos por segundo. Isso usando a chuva do ICMWF, né? Aí na próxima figura, a gente vai ver do GFS. Como o GFS prevê uma chuva maior, né, no começo, estava com uma chuva maior, então, consequentemente, estava dando uma vazão mais alta. E aí a gente pode destacar novamente, como eu falei hoje de manhã aqui também, essa linha azul é do modelo probabilístico, ou seja, do ensemble, e a linha verde é do modelo determinístico. E como o determinístico está mais assertivo, né, ele está prevendo uma vazão menor também, ali por volta dos 14.000 metros cúbicos por segundo para os próximos dias ali em Guajará. Próxima figura, por favor. Agora a gente vai para o jusante do Beni, que também estamos vendo uma descida, vai subir agora nos próximos dias, devido às chuvas que vem dessa primeira semana, mas depois vai dar uma caída nas vazões. E como a gente viu lá na curva do acumulado de chuva lá do ICMWF, lá na frente, estando mais chuva, isso vai se refletir nessas uma leve subida lá para depois do dia 10 de fevereiro nas vazões. A gente vai ver na próxima figura com o GFS. Também lá para frente vai ter uma diminuição das vazões. Vamos focar também na linha verde, que é onde eu estou colocando mais credibilidade do modelo americano, que está mais próximo do ICMWF, onde temos vazões aí por volta dos 35 mil estabilizados. Vai subir agora um pouco, mas nos próximos dias, mas não vai subir tanto quanto a gente tinha previsões anteriores, né? Próximo, agora já vamos chegar em Porto Velho. Então, Porto Velho, hoje de manhã fiz uma previsão que a vazão estava chegando próximo dos 42.500, que é a cota de inundação, né? A gente vê aí que baixou um pouco mais as previsões, vai ter menos chuva, então, consequentemente, vai ter menos vazão, chegando no máximo a 40 mil, ou seja, mas estabilizando ali em 37,5 para os próximos, lá para o dia 2, 3, e aí vai. Já quando a gente roda o modelo com o GFS, aí a gente vê que o modelo por conjunto está superestimando, né, vazão, devido ao modelo por conjunto também está superestimando, mas se a gente olhar a linha verde, que é o do determinístico, está seguindo a mesma previsão que o do ICMWF, ou seja, uma vazão por volta dos 37 mil metros por segundo. Aí vem de novo a próxima figura, por favor, que esse cenário dá um pouquinho, assusta um pouquinho, mas isso aqui vamos dizer assim, é um exercício, né, para a gente ter um pouco de noção que pode acontecer. Ou seja, a confiabilidade desses cenários não é alta, né, é uma confiabilidade baixa, porque como é que eu faço esses cenários? Eu executo o modelo depois da previsão, ou seja, como se fossem chuvas acontecendo já com o acumulado de chuva do previsto, do que foi feita a previsão. Por isso que ele sempre está superestimando chuva aí. Então é só caso a previsão se confirme e a gente tiver chuvas semelhantes aos anos anteriores em média climatológica, aí a gente pode ter um cenário desse ali. Mas a gente já começa a ver mais cenários otimistas, mesmo sendo pessimistas isso aí, né? Vendo cenários otimistas onde tem a maioria das linhas abaixo de 2014. Antes estava todos acima de 2014, a maioria agora está ficando abaixo de 2014, então começa a ser um sinal de nos tranquilizar em relação à cheia que pode vir aí. É isso, obrigado. Ok. Bom, então vamos ter também uma apresentação da CPRM, eu acho que... e depois abrimos para a discussão das 3 apresentações, quer dizer, então vamos fazer a da CPRM para nivelar e fazemos então a discussão posterior, por favor. Boa tarde, então. Mais uma vez, meu nome é Marcos, sou da equipe do Alerta do Madeira. Uma parte da equipe também está lá em Porto Velho, a Joana está lá, o Hércules apresentou pela manhã. Então a CPRM está toda envolvida nessa operação, né, como um todo. Eu vou apresentar aqui, na verdade, eu mudei um pouco a apresentação, só para ser mais sucinto, mais direto e abordar direto nossas conclusões, né?
esse é o acompanhamento que a gente está fazendo. Vou pegar as informações essenciais que são divulgadas semanalmente no boletim de acompanhamento que a gente faz, né? Então, os níveis atuais do Madeira estão nessa tabela, eles são enviados diariamente ou semanalmente no boletim, né? O último dado que a gente obteve foi esse de 14,89 em Porto Velho. Chama um pouco a atenção Guajará-Mirim, que está acima do nível de alerta, então a gente está acompanhando com a frequência maior. E aqui embaixo a gente coloca esse gráfico que é mais ou menos mostrando o desempenho da previsão que a gente tinha feito na última reunião. Então a gente tinha previsto ali que ia ter uma estabilização com uma leve queda. Na verdade ele manteve ali mais ou menos no mesmo nível, então em geral ficou dentro do intervalo de confiança que a gente estava prevendo ali, que indicava manutenção abaixo do nível de alerta, né? Atualizamos essa previsão hoje, a próxima figura, já indicando que existe um nível da gente, uma chance maior de alcançar o nível do alerta, mas não de uma forma tão brusca, né? Então, possivelmente nos próximos dias deve haver uma subida, mas de uma forma moderada, né? Próximo, por favor. Nesse gráfico aqui, eu só trouxe ele, é um gráfico novo, né? Eu trouxe para apresentação, mas para explicar um pouco como é que é também a previsão que a gente faz, é baseada no desvio em relação à média, tá? Então, baseado a gente calcula, tem médias diárias e horárias históricas, então baseado nesse desvio em relação à média de Giral e de Porto Velho são feitas as previsões. Eu achei interessante trazer esse gráfico só para mostrar que o desvio em relação à média ali no início de dezembro estava quase de 4 metros, ou seja, 4 metros acima da média esperada para aquele período, né? E esse desvio ele vem diminuindo. Então, digamos assim, a gente estava numa situação mais anômala lá no início de dezembro para aquele período do ano, né? E agora a gente já está mais se aproximando daquilo que seria normal. Ainda bastante acima da média, mas oscilando em torno de um nível normal. Então, isso é só uma explicação. Os modelos de previsão que a gente trabalha são baseados nesses dados, né? Aqui são as outras estações, né? A Bunã, em princípio, está, de certa forma, ainda distante do nível de alerta, mas o Guajará-Mirim subindo de uma forma gradual e constante, mas ainda bastante lenta, né? Esse nível de alerta, na verdade, é um nível de alerta que a gente usa para aumentar a frequência do acompanhamento, né? Mas não indica nenhuma situação crítica acontecendo lá em Guajará-Mirim. Esse acompanhamento local é feito pelas equipes de campo também. Por gentileza, Diego. E aí, fazendo essa comparação com o histórico, né? Mostrando aqui nesse gráfico um pouco disso que a gente comentou, que eu comentei antes, né? Que a linha vermelha, que é a linha de 2019, ela vem se afastando um pouco daquele nível de 2014, né? Então, aqueles níveis bastante elevados que levaram a gente a ter maior atenção com relação à Madeira, eles já estão ficando um pouco mais distantes e aí com essa perspectiva, né, que a gente estava trabalhando de previsões de chuva muito acima da média, isso meio que se atenuando para a semana posterior, é um cenário um pouco mais positivo do que aquele com o qual a gente começou essas reuniões, né? Isso acontece em Porto Velho, em Abunã semelhante, mas em Abunã, apesar de ainda estar distante do nível de alerta, está bastante alto para essa época do ano ainda. E nas outras estações, igual, Morada Nova Jusante, níveis altos, e Guajará-Mirim também, níveis altos. Aqui é só para comentar, o Marcelo Celucci do CEMADEM, eventualmente eu acabo repetindo um pouco das informações, mas só para indicar que a gente também está acompanhando essa informação que o CEMADEM acompanha, né, que é com as chuvas acumuladas dos últimos 7 dias, que ainda é o que a gente estava comentando, que aquelas previsões de chuvas bastante intensas sobre a Bolívia ainda não se concretizaram, exatamente esse fato que o Celucci comentou, da gente talvez estar nesse regime de transição entre chuvas dentro da média para chuvas acima da média, e aquele mesma figura que eu não vou... Pode passar, Diego? Que é aquela mesma figura que o Celucci também apresentou, o CEMADEM apresentou de chuvas ainda bastante altas esperadas para esses 7 dias, que motiva o nosso acompanhamento de perto da evolução da cheia no Madeira. Era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado. Ok. Bom,
se eu entendi bem, vai haver vamos dizer assim, uma diminuição do bloqueio, né, que está acontecendo no Sudeste e Centro-Oeste, né? Então, isso vai favorecer talvez uma chuva nessa região e então uma diminuição um pouco na segunda semana na região do Madeira. É isso, não é? Resumindo assim, bem resumido, Marcelo. Isso mesmo, Joaquim. Bem resumido. Tá. Isso aí, se é bom para um lado, é ruim para algumas outras coisas, como, por exemplo, a região do Brumadinho e tal, mas isso é um detalhe. Bom, então vamos abrir para discussão. Eu gostaria de perguntar logo ao Sensipan, que também fez análise, e gostaria de comentar nesse momento alguma coisa sobre essas previsões de níveis e chuva. Sensipan. Oi, Joaquim. Aqui a gente fez uma discussão mais focada em previsão de níveis e, de uma forma geral, a consenso que nós vamos trabalhar com a cheia em níveis acima de 17 metros para orientar a defesa civil. Não sei se alguém gostaria de fazer mais algum comentário. Nós concordamos que a cheia não é no padrão de 2014, porém ela ainda inspira cuidados no sentido de orientação à defesa civil. Ok, então o que vocês concluíram pela reunião de manhã, avaliando um pouco mais de perto a questão de Porto Velho especificamente, né? Que vocês analisam com mais profundidade a questão de Porto Velho, que há uma possibilidade boa de acima de 17 metros, que já é um problema para Porto Velho, mas também não ao nível que aconteceu em 2014, né? Essa é a conclusão de vocês para Porto Velho, não é isso? Isso. Nós trabalhamos também a previsão para outras localidades aqui de Rondônia e do Acre, mas o aprofundamento é só sobre previsão de Porto Velho. Ok. Bom, então eu pergunto aos demais participantes dessa reunião se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para o CEMADEM ou CPRM. Joaquim, Dima, da Santo Antônio Energia. Eu gostaria de fazer uma observação e depois gostaria também que o pessoal do CEMADEM, CESPAN, confirmasse. Em termos de vazões, o que nós temos observado, o comportamento desse ano até a presente data, é que é uma vazão do ano de 2014 muito semelhante também a um número grande de anos, né? Uma quantidade de anos que teve o mesmo comportamento. Então, quando se faz uma comparação somente com o ano de 2014, pode levar a uma indução que nós estamos tendo um comportamento diferente. Mas se você observar o comportamento das vazões, o estudo desde 1967, você observa que até o momento nós estamos com uma vazão plenamente normal, né? Até essa fase do mês de janeiro, né? Comparado com os demais anos. Então, 2014, comparar somente com 2014, eu vejo que pode induzir a um nível de atenção muito superior àquilo que realmente está ocorrendo. Você tem razão. Nós calculamos a frequência, vamos dizer, desse evento que está acontecendo hoje. Quer dizer, para a data de hoje, nós estamos uma vez em cada 10 anos. Quer dizer, então, é um evento que tem essa, vamos dizer, tempo de recorrência. Nós consideramos atenção sempre que entra nessa faixa. Uma vez a cada 10 anos, tá certo? A gente entra numa faixa de acompanhamento mais um evento que não é tão raro, uma vez em cada 10 anos, tá? Essa é a nossa frequência, Marcos.
Não, só confirmando essa mesma percepção, Joaquim, é que até nos gráficos que a gente trabalha recorrentemente é essa mesma ideia. Ela não está próxima, não está ali perto quer dizer, na verdade está perto de 2014, está abaixo, mas está acima do nível de 90%, que inspira esse cuidado e essa prudência no acompanhamento que a gente faz, né? Se você olhar, esse é o nosso gráfico que nós produzimos todos os dias. Se você olhar, o descolamento 2014 se deu exatamente agora, quer dizer, ele vinha dentro de um padrão de 1 em cada 10 anos, por ali, e o descolamento se deu exatamente nessa época. Quer dizer, então essa é uma coisa importante, é saber que quando tem uma cheia assim, excepcional, né, ele se manifesta, vamos dizer, logo a partir de agora, quer dizer, então ela tem vários anos que vai caindo, tá certo? E um ano que deu aquela grande subida, né? Então, claro, para não ficar jogando todas as fichas, que vai ser uma grande cheia, que ela tem todo um contorno ali que ela pode acompanhar as curvas históricas mais suaves, né? Mas a minha observação... Eu vou só para terminar. Joaquim, só para terminar. Então, mas como ela está na faixa que nós consideramos de atenção, que é 1 em cada 10 anos, certo? Então, por isso que ela está sendo acompanhada com muita atenção, tá? Por favor, continue, desculpe. Joaquim Dimas, da Santo Antônio, a minha observação é justamente nesse sentido, né, que até o momento, se você acompanhar o histórico, não existe o descolamento, né? Agora, logicamente, daqui para frente nós temos que continuar acompanhando para ver se nós vamos ficar mais próximo de uma média histórica ou se realmente vai ter algum tipo de descolamento como ocorreu em 2014. Mas estamos com o mesmo ponto de vista. Ok. Bom, alguém mais gostaria de comentar sobre essas apresentações iniciais? Lembrando que teve um compromisso que foi pedido, que foi a avaliação das previsões passadas, né? E que nós tínhamos concordado que isso seria feito na próxima reunião, na semana seguinte. Por quê? Porque o pessoal do CEMADEM estaria envolvido nessa reunião de Porto Velho e não iria ter condição de fazer, né? Então, mas o compromisso é que na próxima avaliação ele sistematicamente diga, nossos modelos estão superestimando ou estão numa razoabilidade, para a gente ver se os modelos estão com viés, né? Mas isso ficou acertado para a próxima reunião, mas é importante, tá? Que só relembrar da importância de termos isso na próxima reunião. Alguém mais? Sim, por favor. Só relembrando a questão que havia sido levantada inicialmente pela Ana, sobre a correlação entre as tabelas de vocês de nível e as vazões, já que a gente trabalha aqui em relação o Major Sanches da Defesa Civil Estadual. E a gente... Aqui a nossa preocupação maior, nosso trabalho em relação aos níveis. Ok, o que nós estamos fazendo é que o meu compromisso foi fazer uma centimétrica, tá certo? A partir de 15 metros. Então vamos mandar para todos vocês uma centimétrica, de centímetro em centímetro, a partir de 15 metros, para também não ficar com muitos dados, tá? Mas, claro, podemos fazer depois para o período seco. Sim, por favor. Vinícius, aqui de Porto Velho. Esse é o meu dever de casa. Eu falei com ele, eu estou com a dona aberta aqui mexendo na estação aqui agora. Ok, você faz e se você conseguir fazer isso, ao final da reunião a gente manda, mas como temos um e-mail de todo mundo, a gente pode mandar por e-mail mesmo ao final da reunião, tá certo? Ok. Bom, alguém mais gostaria de comentar? ONS, algum comentário sobre a chuva? Alô? Ou previsão? Na verdade, Rafael, representante do Ministério Público Federal, sou procurador da República. Por favor. Bom, boa tarde. Eu tô com algumas preocupações que talvez eu levantei aqui com o Emerson do IBAMA. Eu estou aqui desde 2013, então eu acompanhei o processo da cheia de 2014. Na época a gente fez um ajuizamento, inclusive, de uma ação civil pública, determinando ao IBAMA e aos empreendedores
das hidrelétricas que aumentassem a cota, a margem de proteção dos seus reservatórios. Inclusive, a gente teve liminar favorável e teve um procedimento paralelo com a ANA. A ANA fez essa revisão, inclusive acrescentou na média histórica a cheia de 2014, o que evidentemente aumentou, né, essa média. E o que eu venho observando, lógico, com um olhar um pouco leigo, mas que tem alguma experiência no assunto, é que depois de 2014 as médias foram muito altas. Aparenta ter havido uma mudança na dinâmica hidrológica, né? E aí meu questionamento é a ANA. Eu quero saber se, como o licenciamento é um processo dinâmico e depende também da aprovação da ANA, posteriormente pelo IBAMA, se é feito o recálculo da média histórica a cada ano, se é incluída essas novas médias, porque aparentemente a gente tinha cheias acima de 17 centímetros, ou previsão de 17 centímetros, de uma recorrência muito menor. E agora a gente teve 2014, 2015, 2016 foi 16,8, que é muito próximo de 17, e agora 2018, né? E 2019 a gente está com uma previsão para 17 também. Quer dizer, aparentemente, se a gente jogar isso na média do cálculo histórico, está havendo um aumento da recorrência. Eu sei que o tema central aqui é saber quais são as medidas de proteção, qual a perspectiva da cheia desse ano, de não ser igual a 2014, mas mesmo não sendo igual a 2014, é muito alto para as médias que a gente tinha há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Né? E por isso a minha preocupação de levar a ANA, mais uma vez, pode ser questionado também via ofício, etc., se o recálculo dessa média histórica é dinâmico, se é feito todo ano, e se todo ano é possível atualizar a margem de proteção para os empreendedores, para Giral e para Santo Antônio, de acordo com as vazões do rio, porque aparentemente a gente está tendo sempre uma cheia maior do que o que a gente vinha verificando. E para a gente isso é muito importante, porque todo o processo judicial se baseou nisso. E aí a gente teve o cálculo, a gente teve alteamento, inclusive de BR, remoção de uma série de pessoas em Jaci-Paraná, Abunã, enfim. Mas aparentemente, talvez a média seja ainda maior e a margem de proteção tem que ser ainda maior, dado o volume que a gente tem acompanhado nesses últimos anos, depois de 2014. E aí fica o meu questionamento. Esse processo de revisão é constante, vai ser inserido, vai ser levado ao IBAMA. Se não for, eu já adianto desde já que eu vou solicitar isso da agência. Bom, só um minuto. Nós estamos aqui com a representação do setor de regulação da ANA, que é responsável pelas outorgas, né? Então, antes de mais nada, eu sei que esse assunto é importante e tudo mais, e já poderíamos marcar, se o senhor assim desejar, uma reunião específica sobre esse assunto com as pessoas técnicas, porque aqui na mesa estamos as pessoas que acompanham a cheia em si, não a parte de regulação da ANA, tá certo? Mas, de alguma maneira, tem um técnico aqui da área de regulação que pode prestar esse esclarecimento, mas, fundamentalmente, o público que está aqui hoje é o público da área de operação que, do dia a dia, não mexe com o licenciamento em si das usinas. Então, mas é possível marcar uma reunião específica sobre isso. Mas, para não deixar também no vazio, existe um técnico aqui, o coordenador de uma área da Superintendência de Regulação, que vai prestar os primeiros esclarecimentos. Tá? Por favor. Boa tarde. Aqui é o André Pante, Rafael, da Superintendência de Regulação. Você tem razão quanto ao aumento da média das vazões ao incluir os últimos anos, né? Então, se as vazões dos últimos anos foram acima da média, essa média de vazões aumenta. Porém, o critério para proteção lá está relacionado a vazões extremas, né? Vazões com tempos de retorno bem altos. Né? No caso lá da rodovia, é um tempo de recorrência de 100 anos. Então, em termos estatísticos, só haveria alguma mudança significativa nessa
nessa cota de inundação se viesse a ocorrer alguma cheia dessa ordem de grandeza aí de 100 anos, né? Então, estatisticamente é isso que a gente imagina que esteja acontecendo. A média vem aumentando, mas as vazões extremas vêm se mantendo desde a última atualização, que foi a de 2014, né? Enfim, muito rapidamente é isso. Bom, claro, esse é um tema que pode ser aprofundado e depois eles explicarem melhor para o senhor. Mas, em princípio, o que ele disse, repetindo, foi que as médias são atualizadas todos os anos, mas que os valores extremos, eles só mudam significativamente quando tem um novo evento extremo de grande magnitude, porque a proteção das BRs, ele comentou, foram feitas para 100 anos de recorrência, né? Então, ficamos aí num entendimento, senhor procurador, no sentido de manter esse diálogo direto com a Superintendência de Regulação para obter esses dados que talvez o senhor deseje mais aprofundados, né? Não sei se está satisfeito. Não, me satisfez. Eu achava importante manter esse canal e que a gente agendasse uma reunião com os técnicos da área para, enfim, a gente também eventualmente pode ir até Brasília. Eu levo os técnicos do MPF que são lotados lá e a gente pode começar a dialogar sobre esse tipo de questões e já queria deixar pré-agendada essa reunião, depois a gente confirma uma data. Se o senhor depois pudesse, assim, a Ana está à disposição de recebê-lo, só precisamos então de manter o contato. Eu não sei se o senhor está na lista aí das pessoas que assinaram a ata aí de manhã para que algum contato possa ser feito, né? Mas Está na lista de à tarde. Está só à tarde. Então, Pante, você podia dar seu e-mail para manter esse contato? Posso sim, claro. O Pante vai dar, fica melhor para o senhor não se expor. O Pante vai dar o e-mail dele. Tá certo? Tá bom. O Pante, certo, obrigado. Sim, é Pante mesmo, é pante@ana.gov.br. O senhor anotou? Pante, PANTE@ana.gov.br. Ele está sabendo o assunto e o senhor pode manter contato diretamente com ele, tá certo? Podemos acertar assim? Eu posso passar. Quem não anotou, eu posso passar depois. Ok, mas... Então, o Vinícius também está aqui, está se colocando à disposição do promotor. Ok, então... Mais alguém? Oi, Inés, algum comentário sobre essa parte inicial das chuvas? Não, nenhuma. Ok. Bom, então, vencida essa etapa inicial das chuvas, vazões e previsões, né? De alguma maneira, isso vai ter um rebatimento no nosso calendário de reuniões, né? Mas vamos deixar para falar ao final sobre o problema do rebatimento disso no nosso calendário de reuniões. Então, Inés, você podia fazer a apresentação? Ok, mais uma vez boa tarde a todos. Vamos fazer então a apresentação das condições verificadas, né, tanto de vazão quanto de operação hidráulica dos aproveitamentos de Geral e Santo Antônio, com os dados verificados até o dia 30 de janeiro de 2019. Próximo slide, por favor. Bom, essa operação do reservatório, né, como a gente comentou na reunião passada, os valores de defluência são iguais aos valores de defluência e significa que o reservatório de Geral vem operando numa cota constante, ou seja, valor próximo da cota 90. Próximo slide, por favor. Santo Antônio, em função do aumento de vazões, né, e da curva guia a ser seguida por Santo Antônio, conforme mostrado na reunião passada, foi feito um pequeno deposicionamento do reservatório Santo Antônio, da cota 71,30 para o valor de 70,50, que é o valor constante da curva guia. Desde então, o reservatório vem operando praticamente a fio d'água, com diferenças aí pouco significativas entre as vazões que chegam e as que
saem do aproveitamento hidrelétrico de Santo Antônio. Próximo slide, por favor. Bom, essa é a comparação da vazão afluente em geral, observada agora em 2019, em relação aos últimos anos, né? Desde 2014, que é o nosso ano de referência aí, a curva em vermelha, e vale aí também o comentário passado por Santo Antônio, né, e que a gente analisou, é um valor próximo, né, do que foi observado no ano passado, próximo do que foi observado em 2015, né, os valores verificados até o momento. E a partir dessa data, exatamente a gente está na data agora de onde o ano de 2014 deu o seu grande diferencial, né, ou seja, ele teve uma ascensão significativa, foi exatamente na primeira quinzena de fevereiro de 2014 que teve a grande ascensão das vazões, que parece, né, dada a previsão de chuva que a gente tem para a primeira semana de fevereiro e para a segunda semana, provavelmente não vai ocorrer isso, né, algo próximo de 2014. Então, a gente tem aí como referência o ano 2018, né, e o próprio ano 2015. Então, é a expectativa que a gente tenha uma evolução próxima desses 2 anos. Próximo slide, por favor. Bom, aí é só a previsão, não vou me ater, já passada aí detalhadamente pelo Fernando. Próximo slide. Assim, só o importante destacar nesses 2 mapas apresentados é que isso daí já são informações que vão constar dentro do informe diário que a gente passou a emitir a partir do dia de hoje, né? Então, a gente vai considerar uma previsão de chuva verificada, previsão não, uma observação, né? Um dado de chuva verificado, e nesse slide que está em tela, a chuva acumulada para os próximos dias. Próximo slide, por favor. Também dentro desse informe, a gente vai ter o acompanhamento das condições de vazão e nível nos pontos a montante, né, nos pontos de observação a montante, nos pontos de controle, tanto a montante de Giral quanto de Santo Antônio. Próximo slide, por favor. Eu vou mostrar na próxima. Próximo slide, por favor. A gente tem aí os dados, né, nos postos fluviométricos a montante, os dados de vazão e a variação do dia anterior para o dia atual do informe. Na tabela do meio, a operação de Giral e Santo Antônio com os seus níveis, vazão afluente e defluente e a variação dos mesmos. E nessa tabela de baixo, os dados tanto de jusante do Rio Beni e nos pontos de controle em relação à BR, né, destacando aí os 2 principais pontos, que é a estaca 1295 e o ponto de Jacivila, onde a gente tem aí monitoramento na BR 364 também nesse ponto. E a gente observa aí o valor posto aí nessa tabela, o valor de folga, né? Ou seja, ontem a gente teve o valor observado de folga na estaca 1295 exatamente de 1 metro, e ao longo dessa linha aí a gente observa a perspectiva de evolução dessa folga, né? Então a gente teria aí no dia 31 um aumento dessa folga para 1,04, no dia 1º 1,02 e a partir do dia 2º uma pequena diminuição dessa folga. Então essa é a referência que a gente tem, tanto para a estaca 1295 quanto para Jacivila, onde a gente tem aí também o valor de 1,84 e a evolução para os dias seguintes. Então essa aí acho que é a principal tabela, né, do informe, onde a gente vai ter a referência aí a ser acompanhada dentro do processo de tomada de decisão. Próximo, por favor. Aí nada mais é a apresentação dos valores da tabela, só que em forma de gráfico. Os valores observados e os previstos para o Beni, nessa tabela, no gráfico acima, e da mesma forma para Giral, tanto os valores de vazão afluente, vazão defluente e as previsões de vazão e de nível. Próximo slide, por favor. E a mesma coisa para Santo Antônio. Os valores observados e as previsões de vazão e de nível. E abaixo as previsões de defluência.
Esse foi o último slide. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguns esclarecimentos, estamos à disposição. Ok, Paulo. Só para ciência de todos, esse boletim, esse informe está sendo colocado no seu site, né? Isso? No site do INS? Ou você está mandando para... Isso que a gente queria, doutor Joaquim. Isso que a gente queria saber qual a sistemática que você vai propor sobre... A gente tem uma sugestão, que seria o seguinte, como mais ou menos parecido com o que vocês fizeram hoje, né? Junto com as apresentações, vocês mandaram também o informe do INS. Sugestão que a gente daria, dado que vocês têm o controle dinâmico, né, dos integrantes da reunião, os interessados em receber essa informação, a gente diariamente repassaria para vocês da Agência Nacional de Águas, copiando, né, os agentes que são os fornecedores das principais informações que constam nesse informe, e a Ana poderia repassar para essa caixa dinâmica aí, onde poderia ser feita a atualização diária dos recebedores. Então, veja só, a gente tem uma possibilidade que a gente faz rápido. Nós temos o boletim diário, eu vou botar na tela, o boletim diário que a Ana produz, tá? Então, está no site da Ana. Então, vamos lá, ver como achar ele no site da Ana, que aí a gente vê se esse caminho fica muito complexo ou a gente arruma uma maneira mais simples. Vamos ver. Tá? Bom, esse é o site da agência, tá? Então, o site da Agência Nacional de Águas, aí tem aí sala de situação, tá? Então, esse é o principal. Todo mundo entrar, www.ana.gov.br, tá? Bom, aí entrou na sala de situação. Aí tem um clique para acessar os boletins. Aí tem boletins, você vê o nome do Madeira especificamente lá, Madeira. Madeira, pode entrar. Então entra Madeira e aí tem os dias. Então apertamos no dia de hoje, tá? Então, no dia de hoje, vão estar as informações, 2 folhinhas, essa, que são as informações das usinas e como está o comportamento de Porto Velho, tá certo? E qual é a sugestão nossa? Para facilitar e não ter que criar uma área específica na ANA, abaixo dessa segunda, como isso é um PDF, eu incorporo o boletim de vocês nesse PDF, tá certo? Então, no PDF vai estar a nossa informação, mais as informações de vocês, tá? Essa é a maneira mais simples de eu incorporar o boletim para... temos um problema. Sábado e domingo nós não fazemos o boletim. Então, qual é o problema que a gente vai fazer? No sábado e domingo, nós mandamos, vocês mandam para a gente e nós disponibilizamos para todos que estão na lista do Madeira. Então, todo mundo vai... O nosso boletim também ele terá a sua emissão nessa situação que a gente está de uma certa tranquilidade em dias úteis e quando houver a identificação, né, da passagem para um estado de operação de que demande um acompanhamento mais a miúde, aí a gente faria a emissão em qualquer dia. Então, a nossa sugestão era essa, né? Enquanto a gente tiver uma situação de tranquilidade, somente dias úteis, e a partir do momento que a gente identificar uma situação um pouco mais crítica, né, o próximo de alguma criticidade, a gente emitiria em dias úteis, em final de semana também. Essa é a sistemática da ANA. Então, ela só publica no sábado e domingo quando nós estamos numa situação de excepcionalidade, tá? Então, essa está aceita. Então, podemos fazer desse jeito. Vai ficar dentro do boletim da ANA. Paralelamente, para todo mundo que está cadastrado na sala de crise do Madeira, nós mandamos um e-mail, ok? Então, facilita a vida de todos. Então, para qualquer pessoa do Brasil, do mundo, acessar está disponível, tá certo? No site da ANA, desse jeito. E para as pessoas cadastradas na sala do Madeira, vão receber nos e-mails cadastrados também. Então, vai ser duplo, para não haver descontinuidade ou dificuldade das pessoas de ter acesso a essas informações, tá certo?
Podemos fazer desse jeito? Claro. Por exemplo, Sensipan, se tem um local no Sensipan que também disponibiliza boletins, poderia também replicar o boletim do ONS. Essas coisas podem ser replicadas nos sites das instituições que assim desejarem também, claro. Que são públicos esses boletins, tanto da ANA quanto esse do ONS. Ok? Temos a concordância de todos sobre isso? Pelo ONS, ok. Bom, eu estou entendendo. Boa tarde, Joaquim. Sim, por favor. Aqui é Cláudio, superintendente do DENIT de Rondônia. Eu queria tirar uma dúvida com a ONS. Vamos só fechar a questão do boletim e depois eu passo por você com clareza, tá? Então, alguém tem outra proposta? Não. Então, ficou essa proposta de incorporar no boletim da ANA e as pessoas cadastradas vão receber via e-mail também. Bom, dito isso, agora, Cláudio, pode falar, por favor. Desculpe eu ter interrompido, é só para fechar um assunto e começar outro. Tranquilo. Eu tive na estaca 1295 ontem, realmente está muito próximo da pista. Esse ponto, em 2014, a água passou 50 centímetros acima da pista. Eu queria ver com a ONS, com a SBR, qual que é você tem um planejamento de depressionamento já, se tem alguma curva planejada a partir dos 80 centímetros, porque parece que no dia 3 já vai estar 80 centímetros próximo do leito da pista, né? Ok. Bom, Cláudio, só para... talvez seja a sua primeira reunião, né? Aqui. Mas sim, a gente vai repetir, claro, estamos aqui para repetir tudo. Então, isso existe um planejamento, sim. O ONS vai apresentar tanto de Giral como de Santo Antônio, de depressionamento para manter esse nível com segurança, tá certo? E existe, em paralelo, um plano de contingência. Que plano de contingência é esse? É um plano da Defesa Civil Nacional que, caso a cheia ultrapasse a capacidade de resposta que os reservatórios podem dar, ser acionado. Então, existem 3 coisas aí. Tem o plano de Santo Antônio, tem o plano de Giral e tem o plano de contingência da Defesa Civil Nacional, que tem para acionamento quando as condições não permitem mais, via depressionamento, resolver o problema da não continuidade de tráfego na BR, tá? Então tem esses três instrumentos. Então, ONS, explique os 2, Santo Antônio e Giral, só para dizer onde tem, como tem e quais os planos que vocês têm. Pelo ONS, a gente apresentou na primeira reunião as 2 curvas de segurança, as curvas guias, mandadas oficialmente pelos agentes, tanto Giral Santo Antônio para o ONS. Nessa mesma curva, a gente também deu conhecimento de forma oficial para a Agência Nacional de Água e também para a Agência Nacional de Energia Elétrica, e a gente apresentou na primeira reunião, né? Então, ela explicita uma condição de aumento das vazões afluentes e, consequentemente, um rebaixamento dos aproveitamentos hidrelétricos para garantir a folga nos pontos de controle a montante. Não sei se vocês quiserem, se não quiserem repetir, né, a apresentação que vocês têm aí, a gente pode trazer na próxima reunião, mais uma vez, as 2 curvas, né, ou se achar necessário, é só resgatar a apresentação da primeira reunião e a gente bota em tela de novo. Nós vamos fazer isso, nós vamos resgatar a tela da primeira reunião, mas eu vou fazer melhor com o Cláudio. Cláudio, eu vou dar um e-mail para você passar seu contato, tá certo? Vou dar o meu pessoal, joaquim@ana.gov.br, e você manda só dizer assim: eu sou o Cláudio, meu e-mail é esse, e nós vamos dar todas as apresentações que foram feitas até aqui na sala de crise, quer dizer, desde a primeira, mas vamos fazer complementarmente para que não tenha descontinuidade de informações e você fique com dúvidas, colocar em tela a primeira apresentação que o ONS fez na reunião inicial de inauguração dessa sala, mostrando essas curvas, tá certo? Mas antes disso, enquanto nós colocamos isso no ar, eu perguntaria a Santo Antônio e Giral
Começando por Santo Antônio, tem alguma complementação a fazer em relação a essas informações que o ONS colocou? Joaquim, Dimas, não, basicamente o reportado pelo ONS também coincide com as previsões de Santo Antônio, né? Principalmente no que se refere à vazão, uma tendência de manutenção com uma ligeira queda, né, para os próximos dias. E também no que se refere à BR-364, também se comportando da mesma forma. E só ratificando, né, que a borda livre hoje da BR-364, do ponto de nossa influência, é 1,84 m. Ok. Giral, por favor. Bom, também começando a respeito da folga hoje, né, na estaca 1295, está em 1,04 m também, e foi colocado, conforme foi colocado pelo ONS, foi apresentada assim pela SBR uma proposta de depressionamento, né, uma diretriz de depressionamento para a garantia da proteção da BR nessa localidade e, consequentemente, que é o ponto mais crítico, então, e consequentemente em toda a BR. E aí nós temos então esse plano, aí seria interessante sim disponibilizar para todos. Talvez a Ana pudesse fica a proposta, né, um local no site onde ficasse o material de todas as reuniões disponíveis, que aí as pessoas a qualquer momento que se interessassem por entrar, né, participar das reuniões, possam se situar antes do que já aconteceu em reuniões anteriores. Mas é isso, tem esse plano aí, como vai ser disponibilizado para ele, depois se houver alguma dúvida, alguma necessidade de esclarecimento, a gente está à disposição, ok? Ok, mas ficou, enquanto a gente providencia esses detalhes tecnológicos de incluir as apresentações no site, criar uma área, mas tem sempre algum problema no sentido de que as pessoas não sabem que está lá e tem que achar no site e tudo mais. Então vamos fazer isso que eu estou lhe dizendo. Quem quiser receber as apresentações anteriores, porque os vídeos dela já estão no site. Agora, as apresentações, eu dei meu e-mail pessoal e as pessoas mandam e eu encaminho para o setor nosso que faz isso e vamos receber todas as passadas, todos os e-mails das apresentações passadas, né? Então, não só o DENIT aí vai ter acesso, mas quem também tiver interesse, tá? Então, é só botar joaquim@ana.gov.br, tá? Bom, e agora eu vou colocar em tela a apresentação que o ONS fez na primeira reunião, para só relembrar, já que muitas pessoas se incorporaram no processo hoje, e para que essas pessoas tenham um certo nivelamento em relação também ao assunto. Então, está em tela, Paulo. Ok, isso dá uma passada rápida, né, para os que não tiveram participado da reunião. Então, essa aí é a curva de acompanhamento de geral que a gente tinha lá na data, pode passar. A operação verificada, da mesma coisa de Santo Antônio, né, é um pedaço da curva que eu mostrei atualizada hoje. A gente tem aí aquele depressionamento, e aí exatamente a curva, as duas curvas guia, né, a serem utilizadas esse ano. Essa aí é a curva de geral, onde a gente começa o início de depressionamento a partir de vazões iguais ou superiores a 37.800 metros cúbicos por segundo, valor a partir do qual a gente começa o depressionamento do reservatório, para proteção especificamente da BR-364, e a gente faz o depressionamento, né, um ponto de destaque que eu botei também nessa reunião passada, é o valor de 47.000 metros cúbicos por segundo, que a gente rebaixa o reservatório até a cota 87, e nesse ponto aí, inclusive, a gente teria a paralisação da geração da usina, porque a gente entra no limite de queda, né? Outro ponto de destaque também é vazões próximas de 48.800, onde é a partir do qual a gente entraria dentro da curva de descarga de soleira livre dos vertedouros, tá? Mas isso já acontece com uma condição de vazão realmente significativamente elevada.
Como eu comentei, essa curva foi oficialmente encaminhada pela SBR para o ONS, e o ONS também deu ciência de forma formal para a Agência Nacional de Águas e para a Agência Nacional de Energia Elétrica. Próximo, por favor. Essas são as premissas, né, utilizadas pela curva de Giral, que tem uma nota técnica, né, que respalda a elaboração dessa curva. Ela considera informações de rede hidrométrica, a montante do aproveitamento de Giral, né, pegando o máximo que a gente tem, comentando que 80% da área está em território boliviano ou peruano, né, que dificulta um pouco esse monitoramento, mas a gente tem, com o monitoramento atualmente existente, um delta de tempo razoável para o processo de acompanhamento e previsão para o aproveitamento Giral. Tem o monitoramento sistemático dos níveis d'água, né, na BR-364, um desses é essa estaca que eu acabei de comentar agora, 1295, a montanha Giral. Existe uma modelagem, né, considerando previsão de chuva e, consequentemente, transformando essa previsão de chuva em previsão de vazão até 5 dias à frente, conforme incorporado no boletim. Um ponto que foi destacado nessa reunião, né, havia uma primeira curva guia, utilizando a curva de remanso de 2016, só que a SBR contratou a atualização dessa curva de remanso, foi entregue essa atualização em dezembro de 2018 e suscitou uma atualização da curva guia. Então, essa atualização também foi encaminhada para a Agência Nacional de Águas numa correspondência datada de 22 de janeiro. Próximo slide, por favor. De forma análoga, também se tem uma curva guia para o aproveitamento de Santo Antônio. Lá há um início de rebaixamento, né, com vazões superiores a 34 mil, por isso que a gente foi executada, começou há 7, 8 dias atrás, o rebaixamento para a cota 70,5, né, dada a possibilidade da gente começar a encontrar vazões afluentes próximas a 34 mil, e com vazões superiores a 47 mil, e aí se inicia um rebaixamento mais intenso, né? Culminando com uma possibilidade de chegar com reservatório até a cota 68,5 para vazões superiores a 54 mil metros cúbicos por segundo. Próximo slide, por favor. Essa curva tem como algumas de suas premissas o monitoramento também dos níveis d'água a montante, principalmente em Jaci, Paraná, e nos trechos da BR-364, onde são monitorados os níveis em relação à proteção dessa BR. Proteção, né, da BR a montante para vazões aproximadamente de até 53 mil metros cúbicos por segundo. E no caso de Santo Antônio foi utilizada a última curva de remanso disponível, que era a curva elaborada em 2016. E como eu havia comentado, essa curva foi encaminhada para a ciência das agências reguladoras ANA e ANEEL. Eu acho que era isso. Ok, essa daí já vamos mandar para todos, já mandamos para todos que estão cadastrados hoje receber essa curva. E alguém pode pegar, o Cláudio aí pode pegar de alguém que esteja cadastrado, que já está disponível para ele. Bom, alguém mais tem alguma dúvida sobre as apresentações? Bom, então, pelo que foi apresentado aí, na próxima semana, né, nós vamos ter alguma situação de ficar no entorno, segundo está aí no boletim, né? No boletim, a situação mais crítica ficou no dia 4, alguma coisa como 81 centímetros, tá? Então, 81 centímetros no dia 4, que é uma segunda-feira. Nós estamos programando a nossa reunião segunda-feira. A pergunta é, se vocês querem continuar na segunda e depois a gente vê uma outra data na semana, ou já fazer só uma na próxima semana. Então, está aberto aí para as pessoas opinarem. Fazer uma no dia 6
que cobriria a semana como toda, ou fazer uma no dia 4 e ver se tem alguma necessidade de fazer uma segunda na semana, que fazia uma logo na segunda-feira e uma possibilidade mais para o fim da semana. Ou fazia a da semana no dia 6. Sugestões, Ministério de Minas e Energia. É Rodrigo Fornari falando. Joaquim, acho que é bem ponderado talvez fazer só uma reunião em virtude das perspectivas que a gente tem, né? Mas a tua sugestão do dia 6, ela é conflitante com a data de uma reunião do Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico que a gente tem. Então, se a gente conseguisse talvez fazer excepcionalmente na semana que vem, dia 5 ou dia 7, talvez seria dia 5, talvez fosse um meio termo. Não sei se você tem alguma agenda interna que seria impeditiva também. Bom, temos uma sugestão de fazer uma na próxima semana, mas pulando o dia 6. Outras sugestões, que se nada a gente decidir, está marcada ela segunda-feira. Né? Segunda-feira eu já mandei, inclusive, no ofício. Por favor. Nós do ONS entendemos que basta uma reunião semana que vem, não acho que pelo menos com esse acompanhamento que a gente está tendo, bastaria uma reunião. E o que eu acho só que a gente está muito próximo da segunda-feira, né? Talvez fosse melhor um pouco mais à frente. Dada essa impossibilidade de participação do Ministério na quarta, talvez fazer na terça ou na sexta-feira. Quinta-feira é um dia ruim aqui para o ONS também, como eu já coloquei na semana passada. Estamos participando hoje, mas como é o dia que nós fazemos a previsão de afluências para todos, sistema interligado, é um dia bastante complicado para nós. Oi, aqui, Cipan de Porto Velho, vou arriscar falar aqui sobre todos, o Márcio do Semadem está em possibilidade de participar na quinta, não é isso? Para você pode ser quinta ou sexta. Eu concordo que segunda-feira está muito em cima, acho que a gente vai ter pouca alteração do que foi debatido hoje. Eu votaria também para ficar na quinta ou na sexta. Vamos fazer na sexta? Sexta-feira, 8. Santo Antônio está de acordo, Joaquim. Agora vamos fazer também um balizamento aí, né? Se o nível da estrada baixar de algum nível aí, vamos baixar, por exemplo, 70 centímetros, a gente convoca a reunião, que aqui vocês estão botando que vai para 80 centímetros, né? De desnível. Então, vamos fazer também um gatilho aí para qualquer emergência, tá certo? Que possa acontecer. Joaquim, eu proponho que, como a gente tem contato direto o tempo todo, não só por telefone, mas pelas videoconferências das outras bacias que nós participamos, a gente pode interagir se houver a gente vai estar divulgando esse boletim diário. Então, todos vão ter conhecimento. Então, a gente pode estar conversando com vocês e se houver um entendimento que a gente tem que antecipar, a gente antecipa e vocês divulgam. Não creio que seja necessário definir o gatilho agora. Mas veja só, vamos para também não ficar assim, vai ser 8 dias daqui para frente, quer dizer. Então, tá certo? Vocês mesmos estão fazendo a previsão que vai ficar nessa faixa de 80 centímetros e tal. Mas eu acho importante as pessoas que forem acompanhando, tá certo? Acompanhando, ver também que vai ter reunião, porque está baixando de 70 centímetros. Então, eu acho importante os 70 centímetros, tá? Porque isso está no plano de contingência. O pessoal do Ministério da Integração não está aqui para apresentar, mas no plano de contingência tem um gatilho quando está com tanto centímetro, tanto centímetro, tanto centímetro. Tem que resgatar o plano lá. Mas eles têm um plano de contingência que vai ser acionado quando o nível vai baixando, tá certo? Eu não sei com 70 centímetros de folga qual é a providência do plano agora, que eu estou sem esse plano aqui nesse momento. Mas tem providência já, o Ministério de Minas e Energia está aqui. Eu entendo que vocês têm a prerrogativa de convocar a sala, enfim, com o julgamento na situação do dia que for. Mas a gente pode deixar combinado entre a gente, independente do plano de contingência. Se chegar num nível tal, aí vocês disparam para já ficar nivelado, digamos, seu entendimento. O Ministério de Minas e Energia está concordando também com ter um gatilho.
né? Eu acho que é importante 70 centímetros. Agora, o número eu não sei. Eu chutei 70 centímetros só para começar a ter a discussão, mas se o número é 70, é 70. Se é 50, é 50, mas eu estou sem o plano de contingência agora, porque eu estou entendendo que o pessoal da Defesa Civil está muito concentrado lá no evento que está acontecendo em Brumadinho e estamos no que dá o desconto, né? Então, vamos poder fazer desse jeito? Joaquim, sem querer insistir nesse assunto, mas é só realmente uma questão de razoabilidade que eu acho que vamos supor que aconteça, a gente está programando para sexta, vamos supor que no boletim de quarta-feira indique uma previsão para quinta da gente chegar no ponto 69, ou seja, ficou 1 centímetro abaixo. E a gente tem uma previsão naquele momento de uma recessão, de uma ausência de chuva. É que eu acho que é possível que a gente chegue numa situação que esteja a ponto 70, mas que não possa esperar um dia para a gente fazer a reunião em vez de quinta, fazer na sexta. Que quando você coloca um gatilho, fica obrigatório que a reunião aconteça no dia ou pelo menos no dia seguinte, né, que aconteça isso. Não, então vamos fazer só o seguinte. Só para terminar, como o próprio Ministério colocou, que vocês têm a prerrogativa de convocar a reunião a qualquer momento, então vocês vão avaliar e essa reunião acontecerá, pode até ter uma folga menor, uma folga maior, mas uma previsão que tenha alterado totalmente a previsão hidrológica e ela seja preocupante. Aí antecipa a reunião independente de ter passado por uma folga por ponto 70. Entendeu? Era isso que eu queria colocar. Então vamos fazer assim, para a gente não ter dúvida sobre isso. A Ana está à disposição. Agora, vamos fazer dessa maneira. Você passa o e-mail para a Ana dizendo assim, temos que ter a sala de situação, porque transferir o problema para uma ligação telefônica também não vai ser bom. Então, vocês avaliam, vocês vão ter a informação, avalia e a gente aciona a sala de crise. No dia que vocês disserem, aciona a sala de crise, acionamos a sala de crise, mas sobre uma avaliação de vocês. Porque se for a minha, eu já digo, vai ter segunda e sexta. Essa é a minha posição pessoal. Nós não somos contra realizar a reunião, tanto é que temos realizado todas as reuniões que têm sido, temos apoiado todas as reuniões que foram sinalizadas. Eu acho que o gatilho dos pontos 70 pode ser uma referência, mas não necessariamente uma determinação para a reunião. Aí, a partir daí, a análise da agência, com a nossa participação, com a avaliação da previsão meteorológica do CEMADEM, a gente sempre pode estar avaliando uma reunião extraordinária a qualquer tempo. Deixa os outros falarem. Alguém mais gostaria de comentar? A Defesa Civil aqui no Estado, já que você orienta, eu acho justo também, e vários nós temos um gatilho sim, né? Afinal de contas são previsões, mas considerando uma margem de segurança já bem, vamos dizer assim, razoável, se nós temos uma cota aí de 30 centímetros para iniciar o primeiro depressionamento, que iniciaria em geral, eu penso que se nós atingirmos ali 50 centímetros de borda livre, ou seja, faltando 20 centímetros para iniciar o primeiro depressionamento, caso aconteça, a gente está falando de uma vazão que inclusive não se espera que ocorra, aí a gente obviamente aciona, porque isso já vai estar... teremos tempo para planejar alguma coisa aqui também. Então, podemos fazer no meio termo aí do que ele foi proposto, quer dizer, nem uns 70, mais uns 50 centímetros, para dar ter um gatilho assim meio específico que não se espera que seja atingido, né? A gente está fazendo, por isso que eu insisto, Vinícius, que a gente está falando para a próxima semana. A gente não está falando para um gatilho para outros dias, daqui a um mês, não. A gente está falando, e vocês fizeram as previsões de vocês mesmo, que de 80 centímetros para a próxima semana, nesse entorno, né? Então... vamos ponderar ficar desse jeito, ficar 50 centímetros gatilho, quer dizer que as pessoas vão acompanhando. Chegou perto dos 50 centímetros, quando chegar nos 50 centímetros a gente vai chamar uma reunião para as pessoas também começarem a ter uma certa previsibilidade e também olhar os boletins, né? Tá? Vamos fechar esse número, Virgílio, ou Vinícius? Não como forma de conciliar as duas coisas, para não ter... senão a gente vai ter que fazer reuniões com mais frequência, porque vai ficar no imprevisível. Então,
vai ter reunião na segunda, ou reunião na sexta, e por aí vai. Então, da nossa parte, a gente está de acordo com tudo aí que foi comentado. Ok, então tem mais alguém? De acordo. Quem é contra a possibilidade de fazer na sexta e caso fique menor que 50 centímetros automaticamente no dia que isso acontecer? Quem é contra? Ou ter uma sugestão adicional, para não ser também tão rigoroso. Podemos então fazer esse desfecho? Ô Ana, você que está aí com o pessoal mais local, pergunte se todo mundo concorda com ser sexta e se a folga ficar menor que 50 também ter uma antecipada. Então ficaria sexta-feira e caso esse gatilho proposto pelo Major Santos aconteça, ela venha para antecipa. Todo mundo de acordo? Sim. Então fazemos na sexta-feira, 15 horas. Eu já tinha mandado um convite para segunda-feira preventivamente. Então vou reforçar o convite e dizer que a reunião, em vez de segunda, vai ser dia 8. Não vou botar a história do gatilho, porque ficou acertado aqui que seria uma eventualidade, né? Tá? Embora pudesse acontecer a qualquer momento, independente do gatilho, como bem falou o Vinícius, né? É simplesmente para ter um referencial de o que é que seria uma situação assim mais anormal, né? Seria o horário agora sim, o horário 15 horas, tá? O horário 15 horas. Nós fizemos essa excepcionalmente 16 horas por conta do pedido que foi feito da reunião de manhã. Concordamos assim? Dia 8, se eu não me engano, já terminou o horário de verão, a nossa defasagem vai ser de 1 hora, então 15 horas em Brasília, 14 horas em Porto Velho. Acho que 13 em Rio Branco. Não, mas vamos manter o horário de Brasília, 15 horas está bom. O horário de Brasília, 15 horas está bom, tá certo? Independente de ter horário de verão ou não, 15 horas em Brasília, ok? Fechamos desse jeito. Bom. Ok. Eu queria agradecer a todos. Sim, por favor. Joaquim, então, abrir um assunto de natureza geral. Pode falar. Isso. A gente, na nossa programação do encontro de hoje, eu tinha combinado com o Thiago Snor, da integração da Senad, que ele traria esses gatilhos, né, que ele falou que ia fazer uma revisão e ia apresentar hoje. E nós fizemos a previsão na programação. Você disse que não tem ninguém aí do Senad? Ele não fará, então, essa apresentação hoje? É que nós teríamos essa esperança do plano de contingência já estar consolidado para o ano de 2019, mudando, porque qual é a diferença do ano passado para esse? É que muda o local. O ponto crítico do ano passado não é o mesmo ponto crítico, mas as referências com relação ao ponto crítico pode ser mantida. Se tinha um gatilho quando chegasse com tantos centímetros, se tinha um gatilho quando chegasse com tantos centímetros, eu estou entendendo que ele pode simplesmente trocar o ponto de referência, né? Mas eles não estão aqui. E você e todo mundo que está na videoconferência tem que entender a gravidade da situação que nós estamos vivendo hoje na região de Brumadinho e que toda a Defesa Civil Nacional está envolvida nesse processo, né? Então, vamos dar o desconto para a ausência deles aqui, claro. Fechar desse jeito, então? Bom, então eu queria agradecer a todos a participação. Eu acho que nossa reunião, elas são proveitosas por conta do nivelamento que é feito. Nós temos aqui toda a condição de repetir, sempre que for necessário, os entendimentos para que todos fiquem nivelados e todos tenham a devida noção do momento que cada um está passando, no sentido de anteciparmos providências caso venha alguma coisa fugir da normalidade. Então, muito boa tarde a todos nesse final de tarde e até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.